Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, que a presença de Deus possa entrar no seu lar e tocar em todos da sua família, nesse dia a qual Deus preparou para nós. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar comigo, daqui a pouquinho nós vamos orar. Já estou aqui nas minhas mãos com meu copo com água e eu tenho certeza que Deus irá nos tocar com a sua misericórdia, com o seu amor e com a sua graça. Amém? Que a paz de Deus possa entrar no seu lar nesse dia e te abençoar poderosamente. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1. E essa palavra, ela será específica para mães e filhos. Você que é mamãe que está me vendo agora, que Deus abençoe você e toda a sua família. Você que é filho, que Deus abençoe você e seu lar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, de uma maneira poderosa. Nós sabemos que a mãe, eu sou mãe de uma criança de 7 anos, e nós sabemos que ser mãe é uma honra para nós, né? Você carregar uma vida dentro de você é maravilhoso. E Deus nos concedeu essa honra, nos permitiu gerar vida, né? E nós sabemos que ser mãe é uma grande responsabilidade. Os filhos, eles devem honrar os seus pais. Eles devem honrar os seus pais. Os filhos, eles são bênçãos do Senhor para nós. São bênçãos na vida da mãe e do pai, quando eles nos honram e nos obedecem. Sabemos que os filhos, eles mudam a vida de uma mãe por completo. Não só a responsabilidade de você ter que dar banho, trocar fralda, mas nós sabemos da responsabilidade de educar, porque você está gerando uma vida em que vai seguir os seus passos, em que vai ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, para ajudar outras pessoas e que vão constituir também família. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, o seguinte: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quando eu leio essa passagem, eu consigo entender que o apóstolo Paulo está transmitindo isso aos irmãos de Éfeso, dizendo: filhos, sede desobedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Isso é mandamento do Senhor, é mandamento do Senhor nós sermos obedientes aos nossos pais, nós honrarmos os nossos pais. A Bíblia está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, porque é primeiro o mandamento, é como promessa. Lá nos 10 mandamentos, a qual, quando Moisés subiu no monte Moriá para buscar a direção de Deus, para direcionar o povo de Israel depois da sua saída do Egito, Deus agora dá os 10 mandamentos para Moisés, e um dos mandamentos é: honra teu pai e a tua mãe. Nós, como filhos, porque antes de eu ser mãe, eu fui filha, né? A minha mãe, ela é mãe de 7 filhos, e os 7 filhos que ela tem, deve honrá-la pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pelo seu carinho, por cada um dos filhos que ela teve. Então eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, eu devo ser obediente, mesmo você com a idade de 30, 40 anos, seja a idade que você tiver. Se a sua mãe ainda é viva,
você deve honrá-la, você deve respeitá-la. Você deve cumprir o mandamento que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias aqui na terra se prolonguem. É bem verdade que nos dias que nós vivemos hoje, nós temos uma geração que não respeita seu pai e a sua mãe. Uma geração que diz assim: minha mãe é muito chata, meu pai é muito chato. Eles não deixam eu fazer nada. Eles querem me manter, não é assim que muitos dizem? Eles querem me manter presa aqui nessa casa. Tantas coisas para viver nesse mundo, tantas coisas para fazer. Quando o seu pai, ele chama a sua atenção, quando ele te chama para conversar, para te dar uma palavra mais dura, não é que ele quer te humilhar, não é que ele quer ver o seu mal. Ele está tentando transmitir para você que esse mundo a qual eu e você vive, ele tanto tem coisas boas como coisas ruins. Quando seu pai e sua mãe dizem assim: eu não quero ver você andando com aquele grupinho de pessoas, ele não está querendo te oprimir para que você não converse com seus amigos, com seus colegas, não. Ele está tentando te proteger de coisas ruins que estão acontecendo à sua volta. E por muitas das vezes a gente vê jovens e moças que não respeitam mais os seus pais, mentem para os seus pais. Quantos que dizem assim: eu estou indo ali, e quando a mãe e o pai vai saber, ele foi para outro lugar, ele foi fazer outras coisas, mentiu, fazendo com que os seus pais perdessem a confiança nele ou nela. Você consegue me entender, jovem, moça, rapaz que está me vendo agora, que essa geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que muitos não respeitam mais os seus pais, fazem o que acham que deve fazer. Saem à noite, ficam 3, 4 dias fora, e quando chega em casa que a mãe vai pedir uma satisfação, ele discute e muitas das vezes agride a sua mãe com palavras, fala palavras de ofensa. E muitos deles, infelizmente, até agridem os seus pais, não obedecem, são filhos rebeldes. Por isso que você vê tantos jovens novos, jovens bonitos, moças bonitas, perdendo a sua vida tão cedo. 15, 14, 16, 17 anos, porque para mim essa idade ainda é um adolescente, só vira jovem de maior para mim depois dos 18 anos. Mas a gente vê essa geração, uma geração que não querem obedecer os seus pais, não querem estudar, não querem ter uma profissão, não tem esse pensamento: um dia eu vou cuidar da minha mãe, vou cuidar do meu pai. Porque a única coisa que o seu pai e a sua mãe soube fazer durante toda a sua vida foi sacrificar tudo que ela tinha por você. Foi o que a minha mãe fez, por mim e por meus irmãos. Ela, com 7 filhos, agora ela tem a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. E pensa, você que está me vendo agora, talvez você a sua mãe tem 8, 9, 10 filhos, 2 filhos, 4 filhos, e você viu o sacrifício, você tem visto o sacrifício que o seu pai e sua mãe têm feito por você, para te dar uma casa boa, roupas, sapatos, para te colocar em uma escola boa para você estudar. Mesmo você estudando em uma escola pública, o seu pai e sua mãe sempre está sacrificando para que você seja alguém na vida, seja uma pessoa bem-sucedida, constitui família, para que você possa um dia levar os netos dela, para ela se alegrar. Então, quando o apóstolo Paulo disse isso, ele falou: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, porque a obediência agrada a Deus, agrada ao Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. É triste quando a gente vê jovens novos
que tinham um futuro maravilhoso para frente, morrerem tão cedo, descerem à sepultura tão cedo. Infelizmente, por causa da desobediência, muitos saem de casa sem dar explicação nenhuma e de repente não conversam mais com seus pais, não tem mais diálogo, nem com os irmãos, nem com a família. E, infelizmente, muitos desses acabam entrando em situações que nem o seu pai e a sua mãe podem te ajudar. Às vezes a moça se envolve com aquele rapaz que agride ela, né, que faz ela sofrer. Às vezes o rapaz acaba entrando numa situação de que quando ele vai ver ele não consegue sair. Quantos agora, filhos, estão presos em um presídio por um delito que cometeu? Quantas filhas agora estão grávidas e passa um turbilhão na cabeça delas dizendo: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho ajuda do meu pai, eu não tenho ajuda da minha mãe. Passa 1000 coisas na sua cabeça, mas isso tudo por causa da desobediência. Porque o filho não quis ouvir o pai, não quis ouvir a mãe. Eu vou te dizer algo, você que está me vendo agora, só tem 2 pessoas que te querem bem, o seu pai e a sua mãe. Todas as vezes que ela ou ele se sentar para conversar com você, dê ouvidos. Eu sei que é difícil, porque a gente, quando é muito novo, que a gente está nessa idade de querer viver muitas coisas, a gente começa a achar os nossos pais muito chatos, pegajosos. Ah, meu pai não deixa eu sair, não deixa eu fazer nada, fica em cima. Às vezes o seu pai, a sua mãe é desse jeito porque ele quer te proteger. Eu sei que se tiver que acontecer alguma coisa com você, vai acontecer de um jeito ou outro. Você concorda comigo? Mas às vezes o seu pai e a sua mãe é assim porque um dia você vai ser mãe também. Um dia você vai ser pai também. E você vai ter essa mesma preocupação que o seu pai e a sua mãe está tendo. A Bíblia nos dá exemplo de mulheres, de mães. A Bíblia nos dá exemplo de mães que foram exemplares. Eu quero contar a história de uma mulher para você que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 3. Acompanha depois aí na sua Bíblia, de uma mulher chamada Joquebede. Essa mulher chamada Joquebede, ela era mãe de Moisés. E a Bíblia diz que por 3 meses ela escondeu Moisés dentro de casa. Por que isso aconteceu, missionário? Faraó, ele encheu o coração dele de ira quando ele viu que o povo hebreu estava crescendo em números. Ele teve medo daquele povo se revoltar contra ele. Para quem já conhece a história, todo mundo sabe que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Eles estavam lá mantidos em cativeiros, construindo pirâmides e casas. E quem conhece a história sabe como foi a trajetória do povo de Israel no Egito. Foi um povo escravo. Eles não podiam voltar para a sua terra. E a mãe de Moisés estava no meio desses escravos. Então o faraó se revoltou, ficou irado e mandou matar os bebês recém-nascidos, todos os meninos. E o que Joquebede faz, a mãe de Moisés faz? Esconde Moisés por 3 meses. Quando ela viu que não tinha mais como esconder ele, a Bíblia diz que ela pega um junco, faz um cesto, coloca Moisés dentro, e ela coloca Moisés dentro do rio. E a sua irmã Míriam vai na beira do rio acompanhando o cesto descer na água. Quando a mãe de Moisés faz isso, igreja, ela não faz porque ela queria ver Moisés morto. Ela faz porque ela queria ver Moisés livre de ser morto pelos soldados de Faraó. Ela fez aquilo com sabedoria, até porque ela sabia que a filha de Faraó se banhava naquele horário no rio. Então ela coloca Moisés no cesto, o cesto desce em direção aonde a filha de Faraó estava se banhando.
as servas da filha de Faraó vê o cesto, abre o cesto e leva o menino em direção à filha de Faraó. Naquele momento, a filha de Faraó pega aquela criança para ela, porque ela sabia que era um dos meninos dos hebreus. Então eu consigo entender aqui, igreja, que Joquebede, ela só queria proteger a vida de Moisés. Quando ela soube que Faraó queria matar as crianças, ela escondeu ele durante 3 meses. E depois, com muita sabedoria, ela sabe o horário que a filha de Faraó está se banhando. Ela deixa o cesto descer abaixo no rio e a filha dela, Míriam, vai no canto do rio olhando o cesto para ver se o cesto ia virar, mas tudo estava no controle de Deus, porque nada foge do controle do Senhor. Quem conhece a história, depois de alguns anos, Moisés veio a ser o libertador do povo de Israel. Um homem que conseguiu tirar, pela mão de Deus, o povo do Egito para levar o povo ao deserto, a sacrificar ao Senhor a terra prometida. Então eu vejo em Joquebede uma mulher que quis proteger o seu filho. E quantas mães têm feito isso? Quantas mães têm feito de tudo para proteger os seus filhos das coisas deste mundo, das drogas, da prostituição, das más companhias? Quantas mães têm sacrificado todo dia o seu tempo? Né? Tem mães que levantam cedo para trabalhar e deixa o filho na creche e depois pega e leva para isso, leva para aquilo. Sempre está deixando o filho ocupado para não deixar o filho na rua para aprender coisas que não prestam. Então vejo uma mulher aqui que protegeu o seu filho da morte. Uma mulher que trouxe essa proteção, que procurou fazer de tudo para que Moisés não morresse pelas mãos dos soldados de Faraó. Nós temos o exemplo aqui de 2 mulheres também. Essas 2 mulheres elas eram prostitutas. A Bíblia diz isso lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Acompanhe depois na sua Bíblia. Essas 2 mulheres tiveram filhos na mesma casa. Elas eram prostitutas, essas 2 mulheres. E a Bíblia diz que uma dessas mulheres veio a deitar em cima do seu filho e o seu filho morreu. Essa mulher que teve o filho morto por ela mesma, ela levanta de madrugada e pega o filho da outra que está vivo. E o dela que morreu, ela tira e coloca perto daquela outra a qual ela tinha tirado o filho vivo. E quando aquela mãe do filho vivo acorda, ela depara e olha para aquela criança e sabe que aquela criança não era dela. E ela começa a discutir com aquela outra mulher dizendo: esse filho que está com você é meu, e esse que está comigo é seu que está morto. A Bíblia diz que esse caso é levado perante o rei Salomão, e o rei Salomão julga a causa delas, dizendo: já que você diz que o filho é seu e a outra diz que o filho é seu, porque um havia deitado sobre um. Infelizmente, né, igreja? Sabemos que isso pode acontecer com a mãe que às vezes não teve cuidado, como a gente vê aí muitas que jogam fora, que abandonam, mas isso é um assunto para ser tratado depois, mas acontece. Essa mãe deitou sobre o filho dela e pegou da outra mãe que estava viva. Salomão agora fala assim: então tá, tudo bem, vamos resolver o problema. Salomão pede o soldado para pregar uma espada. Nisso que Salomão disse assim: nós vamos dividir a criança no meio. Já que ninguém quer falar quem é a mãe verdadeira, Salomão fala que vai partir a criança no meio. E a Bíblia diz que a mãe verdadeira grita desesperadamente: deixai o menino com ela. E naquele momento Salomão entende que a mãe que havia gritado, dizendo deixai o menino com ela, era a mãe verdadeira. E eu consigo entender aqui, igreja, nessa passagem dessas 2 mulheres, que a mãe verdadeira preferiu deixar o seu filho com a outra do que vê-lo morto. E algo eu quero transmitir a você que está me vendo. Por quantas vezes nós tivemos que abrir mão de coisas por causa dos nossos filhos, por amar tanto eles. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes você senta para conversar com a sua filha e você fala assim: filha, esse rapaz não é para você, não tem nada a ver contigo. E ela disse: não, mãe, eu amo ele, eu quero ficar com ele. E naquele momento você, com muita dor, você abre mão, deixando ela sair de casa para morar com ele. Tantas outras coisas você já teve que abrir mão
para permitir o seu filho viver a vida dele, mesmo doendo em você, mesmo você sabendo que aquilo não seria bom para o seu filho. Foi o que essa mulher fez. Ela preferiu ver o filho dela com outra mulher do que ele morto. Você sabe o que aquela mãe que havia deitado sobre o seu filho disse? Nem comigo e nem com ela. Quando ela viu que Salomão estava disposto a partir a criança no meio, ela não teve pena nenhuma de ver aquela criança partida no meio. Por isso que Salomão, ele teve sabedoria, que gritou e teve compaixão e pediu para deixar o menino com ela. Aquela mãe era a mãe verdadeira. Então a mãe, ela sempre vai preferir deixar o seu filho, ela sempre vai preferir deixar o seu filho ir, e por muitas das vezes com o coração partido, mas ela vai preferir deixar, né? Como aquela mãe que deixa o seu filho sair cedo de casa para viver seus sonhos, seus projetos, suas coisas. É difícil às vezes, é algo que você não quer, mas é coisas que você tem que abrir mão. É um exemplo que eu dei aqui. Nós temos aqui o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Quando Maria foi visitada pelo anjo, a Bíblia vai nos dizer que Maria era virgem. Maria não havia se deitado com nenhum homem. Mas o anjo visita Maria dizendo: Maria, você agora vai gerar o Filho de Deus dentro de você, através do Espírito Santo. Pensa, irmãos, aquela jovem mulher chamada Maria, ela arriscou a sua própria reputação para viver a vontade de Deus. Imagina quando Maria passava com aquela barriga grande, ela não havia nem se casado com José, não havia nem se deitado com homem nenhum. As pessoas cochichavam, falavam mal. E você que está me vendo agora, por quantas vezes você teve que arriscar a sua reputação por causa do seu filho? Não é verdade? Às vezes as pessoas chegam perto de você: olha, fulano está fazendo coisa errada. E você: não, meu filho não faz isso não, meu filho é bom. E às vezes as pessoas falam mal de nós que somos mães. Infelizmente, há mães agora chorando pelos seus filhos que estão no tráfico, estão presos. Situações adversas que muitas mães estão vivendo com seus filhos, muitas delas arriscando a sua reputação por causa dos seus filhos. No caso de Maria, ela teve que aceitar a vontade de Deus, que era gerar o Filho de Deus através do Espírito Santo. No meu caso, no seu caso, por quantas vezes você teve que arriscar a sua reputação por causa do seu filho? Talvez você já teve que ir na porta de uma cadeia visitá-lo. Talvez você passou na rua, alguém falou: aquele ali, ó, aquela mulher ali é mãe daquele rapaz, é mãe daquela moça. Talvez você já teve o seu nome, mãe, mal falado por outras pessoas, até da mesma família. É ou não é verdade? Isso pode acontecer. Nós temos o exemplo aqui da mulher Sirofenícia, que está lá. O exemplo aqui da Maria, mãe de Jesus, está em Lucas 1:34. Depois você pode ler. Mas nós temos aqui também um exemplo de uma mãe que está lá em Marcos 7:25, que é a mulher Sirofenícia. Essa mulher, ela era uma mulher pagã, uma mulher idólatra. Ela não tinha a fé do povo hebreu, ela não era escolhida. E a Bíblia relata que aquela mulher estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. Aquela jovem estava possessa por espíritos que lhe atacavam. E a Bíblia diz que essa mulher, ela vai de encontro a Jesus e ela fala: Jesus, liberta minha filha precisa da sua ajuda, da sua misericórdia. E quantas mães agora estão buscando ajuda por causa dos seus filhos que estão viciados, que estão doentes, que são problemáticos? Quantas mães buscando ajuda em casas de recuperação, em igrejas, em psicólogos, em psiquiatras, porque seus filhos estão doentes psicologicamente, fisicamente, estão viciados, estão dependentes químicos. Quantas mães estão nessa situação da mulher Sirofenícia? Mas ela foi lá buscar a ajuda de Jesus. E a Bíblia diz que quando aquela mulher volta para casa, a filha dela é liberta.
Quando ela chega lá, a filha dela não está mais possessa com espíritos, está livre, porque ela foi buscar a ajuda de Jesus. Nós temos aqui o exemplo também da Eunice, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Eunice, ela era mãe de Tito, e Eunice ensina a Tito a fé em Jesus. Eu tenho uma filha, ela tem 7 anos. Eu sou uma mulher cristã, eu creio na Bíblia, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sei, na minha visão, no meu pensamento, na minha fé, na minha crença, no que eu acredito, que só Jesus pode salvar e libertar o homem e a mulher. E é isso que eu ensino para minha filha que tem 7 anos. Eu ensino ela a palavra de Deus. E se amanhã ou depois ela não vier a seguir a minha fé, a minha crença, eu fiz a minha parte. Eu sempre digo para você, mãe, todas as pessoas que vêm até a mim e que me pedem conselho, que nós não podemos nos sentir culpadas por causa dos nossos filhos, por erros que eles cometeram, por coisas que eles fizeram, porque eu tenho certeza que cada mãe, ela se sacrificou da melhor forma possível. Ainda que você não foi uma mãe que esteve sempre presente, abraçando e beijando, mas você foi a mãe trabalhadora, você foi a mãe que trouxe o sustento, você foi a mãe que foi na escola, você foi a mãe que esteve presente. Então nós temos o exemplo de Eunice, que ensinou a sua fé em Jesus. Eu tenho certeza que coisas boas você também tem ensinado aos seus filhos. Eu deixo essa palavra a você. Acompanhe depois os versículos que foi citado aqui, para que te ajude espiritualmente a entender um pouco mais a palavra de Deus. Mas as mães que estão me vendo agora, todas elas merecem ser honradas pelos seus filhos. Amém? E os filhos só podem ser bem-sucedidos se eles honrarem o seu pai e a sua mãe. Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento,